O reconhecimento dos direitos dos filhos em relações homoafetivas é uma questão que vem ganhando relevância no cenário jurídico e social nas últimas décadas. À medida que as famílias formadas por casais homoafetivos se tornam mais visíveis e aceitas, o direito também evolui para garantir que os filhos dessas relações tenham seus direitos fundamentais protegidos, sem discriminação com base na orientação sexual dos pais. Este vídeo explora os direitos dos filhos em famílias homoafetivas, abordando temas como a filiação, adoção, convivência familiar, guarda, pensão alimentícia, entre outros aspectos, destacando as mudanças legais que têm ocorrido para assegurar a igualdade de tratamento. Não se esqueça de curtir o vídeo, deixar seu comentário, compartilhar com seus amigos e se inscrever gratuitamente no canal para mais informações sobre direitos familiares. Uma família homoafetiva é aquela formada por um casal do mesmo sexo que mantém uma relação estável e, em muitos casos, decidem ter ou criar filhos. Esses filhos podem ser fruto de adoção, reprodução assistida ou de relações anteriores, como no caso de famílias reconstruídas após separações. Independentemente da forma como os filhos são inseridos nessas famílias, os direitos e obrigações dessas crianças precisam ser garantidos. Até recentemente, as famílias homoafetivas enfrentavam barreiras legais significativas, pois a legislação não reconhecia plenamente essas uniões ou os direitos dos filhos criados por casais do mesmo sexo. Felizmente, essa realidade tem mudado em diversos países, incluindo o Brasil, onde o reconhecimento da união estável homoafetiva pelo Supremo Tribunal Federal, STF, em 2011 foi um marco para os direitos dessas famílias. A filiação é o vínculo jurídico entre pais e filhos, que confere direitos e deveres tanto aos pais quanto aos filhos. Nas famílias homoafetivas, a filiação pode ocorrer de várias formas: pela adoção, pela reprodução assistida ou pela filiação socioafetiva. Vamos explorar cada uma dessas modalidades. A adoção é um dos principais meios pelo qual casais homoafetivos se tornam pais. No Brasil, desde 2010, não há impedimentos legais para que casais do mesmo sexo adotem filhos. A Justiça passou a reconhecer que o fator determinante para a adoção não é a orientação sexual dos adotantes, mas sim a capacidade do casal de oferecer um ambiente saudável, amoroso e estável para o desenvolvimento da criança. O processo de adoção por casais homoafetivos segue os mesmos trâmites legais que para casais heterossexuais. Os adotantes passam por uma avaliação psicossocial e devem comprovar que têm condições de garantir o bem-estar da criança. Um dos princípios mais importantes no processo de adoção é o melhor interesse da criança, que deve sempre prevalecer. Exemplo: Marta e Renata são um casal homoafetivo que decidiu adotar um filho. Após o processo de habilitação, que incluiu entrevistas com assistentes sociais e psicólogos, elas foram consideradas aptas para adoção. Quando finalmente adotaram Lucas, de 4 anos, o vínculo de filiação foi estabelecido, garantido a Lucas todos os direitos, como herança, convivência familiar e alimentação, além das obrigações parentais de Marta e Renata. Outro meio de constituir família para casais homoafetivos é por meio das técnicas de reprodução assistida. No caso de casais de mulheres, é possível realizar a fertilização in vitro ou a inseminação artificial, enquanto casais de homens podem recorrer à barriga de aluguel, gestação por substituição, ou à adoção de embriões. No Brasil, a resolução do Conselho Federal de Medicina permite o uso de reprodução assistida por casais homoafetivos, embora a barriga de aluguel só possa ser realizada de forma não comercial. Ou seja, a gestante não pode receber remuneração. É importante ressaltar que, em situações de reprodução assistida, ambos os pais têm o direito de serem registrados como genitores da criança. Assim, não há distinção entre o pai ou mãe biológico e o pai ou mãe social. Ou seja, aquele que não forneceu o material genético, mas que exerce a função parental. Exemplo: Carlos e Felipe formam um casal que desejava ter filhos. Eles recorreram à reprodução assistida com a ajuda de uma amiga de longa data, que se ofereceu para ser a barriga de aluguel. Após o nascimento dos gêmeos, ambos foram registrados como pais, e todas as responsabilidades e direitos em relação às crianças foram assegurados a ambos.
A filiação socioafetiva é o vínculo jurídico baseado no afeto, na convivência e no reconhecimento social e familiar de uma relação parental. Independentemente do vínculo biológico, esse tipo de filiação é cada vez mais reconhecido no direito brasileiro. E é particularmente relevante para famílias homoafetivas, onde um dos pais pode não ter relação genética com a criança. Exemplo: Sueli e Paula são casadas e têm uma filha, Beatriz, fruto de um relacionamento anterior de Sueli. Embora Paula não tenha vínculo biológico com Beatriz, ela a criou como se fosse sua filha desde que a menina tinha 2 anos. Após um processo de reconhecimento de filiação socioafetiva, Paula foi legalmente reconhecida como mãe de Beatriz, o que garantiu a ambas todos os direitos e obrigações derivados desse vínculo, como herança e direito à convivência. Os filhos de casais homoafetivos têm os mesmos direitos que os filhos de casais heterossexuais. Entre esses direitos, podemos destacar: 1. Direito à convivência familiar. Todas as crianças têm o direito fundamental de viver em um ambiente familiar saudável e de manter relações de afeto com seus pais, independentemente da orientação sexual destes. No caso de separação ou divórcio, os filhos têm o direito de conviver com ambos os pais, de acordo com o que for melhor para o seu bem-estar. 2. Direito à herança. Os filhos de casais homoafetivos têm direito à herança de ambos os pais, da mesma forma que os filhos de casais heterossexuais. Isso inclui tanto bens adquiridos durante o casamento quanto bens recebidos por herança dos avós ou outros familiares. 3. Direito à alimentação e assistência. Os pais têm a obrigação de prover o sustento dos filhos, garantindo alimentação, educação, moradia, saúde e outros aspectos essenciais para o desenvolvimento da criança. Isso vale para casais homoafetivos tanto em situações de guarda compartilhada quanto de guarda unilateral. 4. Direito à proteção contra a discriminação. O direito à igualdade e à não discriminação é fundamental. Nenhuma criança pode ser discriminada com base na orientação sexual de seus pais. Isso inclui situações na escola, no sistema de saúde e na sociedade em geral. O Brasil tem avançado em termos de legislação antidiscriminatória, embora ainda haja desafios no combate ao preconceito. Embora os direitos dos filhos em relações homoafetivas estejam bem estabelecidos em termos legais, a sociedade ainda enfrenta desafios na implementação plena desses direitos. O preconceito e a discriminação contra casais homoafetivos e seus filhos continuam sendo uma realidade em muitas regiões, o que pode dificultar o acesso dessas famílias a certos direitos e serviços. Um dos grandes avanços para as famílias homoafetivas no Brasil foi a possibilidade de ambos os pais serem registrados como genitores na certidão de nascimento, sem necessidade de ordem judicial. Isso foi estabelecido pelo provimento número 63/2017 avos do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que permitiu que casais homoafetivos que utilizassem técnicas de reprodução assistida pudessem registrar os filhos diretamente em cartórios. Exemplo: Vanessa e Juliana utilizaram a inseminação artificial para ter um filho. Antes do provimento número 63. Seria necessário que Juliana, a mãe não biológica, entrasse com um pedido judicial para ser reconhecida como mãe da criança. Com a nova regra, ambas puderam registrar o filho diretamente no cartório, sem burocracia. A guarda compartilhada é um regime de guarda em que ambos os pais têm o direito de participar ativamente das decisões sobre a vida do filho. Esse regime é recomendado para a maioria das famílias, incluindo aquelas formadas por casais homoafetivos. Em caso de separação, a guarda compartilhada permite que ambos os pais mantenham um vínculo próximo com a criança, garantindo o bem-estar emocional e psicológico do filho. Exemplo: após se separarem, Eduardo e João concordaram em manter a guarda compartilhada do filho, que foi concebido por meio de reprodução assistida. Ambos têm horários equilibrados de convivência e tomam decisões conjuntas sobre a educação e a saúde do menino. Adoção por casais homoafetivos no cenário internacional. O Brasil não é o único país a reconhecer o direito de adoção por casais homoafetivos. Muitos países têm avançado na proteção dos direitos das famílias homoafetivas e seus filhos. Embora a aceitação e os direitos variem significativamente ao redor do mundo. Na América Latina, por exemplo,
Países como Uruguai, Argentina e Colômbia também permitem a adoção por casais do mesmo sexo. Entretanto, em algumas regiões do mundo, os direitos das famílias homoafetivas ainda são severamente restritos. Em muitos países, casais homoafetivos enfrentam não apenas barreiras legais para a adoção, mas também criminalização e perseguição por sua orientação sexual. Isso cria um contraste gritante em relação aos avanços legais observados em países mais progressistas. Os filhos de relações homoafetivas têm direitos inalienáveis que devem ser respeitados e protegidos, independentemente do contexto social ou jurídico em que essas famílias estejam inseridas. Embora ainda existam desafios no campo da implementação e aceitação social, o reconhecimento legal dos direitos dessas crianças representa um grande passo em direção à igualdade e à justiça. Ao longo das últimas décadas, as conquistas legais têm garantido que as crianças em famílias homoafetivas desfrutem dos mesmos direitos que qualquer outra criança, assegurando-lhes o pleno desenvolvimento e proteção. Gostou do conteúdo? Não se esqueça de curtir o vídeo, deixar seu comentário, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais informações sobre direitos familiares.